Agora vamos para a nossa última condição adversa, de acordo com os conteúdos teóricos, que é o motorista. Mesmo sabendo que tem tantas condições adversas que levam ao acidente de trânsito, as investigações, as estatísticas mostram que a grande maioria desses acidentes é causado realmente pelo motorista, independente da via, do veículo, do tempo, mas o motorista é sim o grande vilão dessa história. Quando você não tem o acidente com vítimas, um dos dois motoristas provavelmente estava errado. E quando você tem o acidente com vítima, a polícia entra aí na jogada para se fazer a investigação correta, a análise e chegar à culpabilidade desse acidente. Mas garanto a vocês, ainda recai muita coisa para o motorista. Existem alguns tópicos que precisamos levar em consideração e vamos relembrar aqui para vocês, para justamente comprovar de que o motorista ele pode, por várias vezes, por vários motivos, evitar que um acidente aconteça, evitar o dano no seu veículo, evitar o dano no veículo do próximo e evitar que mais uma pessoa seja atropelada ou chegue à morte por conta da sua negligência, imprudência ou imperícia. Podemos agrupar as condições do motorista em duas delas, condições físicas e condições mentais. Vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas condições físicas, que se o motorista não estiver bem, né, já é mais um agravante aí para o acidente. E também vamos falar um pouco das condições mentais. Uma das condições físicas que podemos citar é a fadiga, o cansaço, que pode acontecer pelo excesso de atividades físicas, pelo cansaço da pessoa não ter dormido, pelo excesso de trabalho, sendo ele um motorista profissional do trânsito. Pode ser por excesso de atividade no trânsito mesmo, né? Tem pessoas que precisam chegar ao seu destino num determinado período e para que isso aconteça, muitas vezes ele dirige durante muitas horas sem ser rendido por mais ninguém. Eu já trabalhei numa empresa de transporte de cargas e eu escutava vários exemplos e de vez em quando tinha motorista que acabava fazendo isso, né? Dirigir por mais de 12 horas, por mais de um dia, né? 24 horas, sem dar nenhum tipo de parada. A parada que eles faziam era simplesmente num posto para comer alguma coisa e para tomar um café, né? Como se diz, o café vai acordar, vai despertar, mas na verdade não acordava nada. E a gente sabe que nesse meio aí também pode existir, infelizmente, ainda pode existir o consumo de algumas bebidas, de alguns medicamentos que faz com que o motorista ele fique um pouco mais alerta. Mas isso não quer dizer que ele deixou de estar cansado. Ele continua cansado. Ele só está num outro estágio mental, inclusive, e que pode fazer com que ele não tenha nenhum tipo de reação se ele encontrar alguma situação de imprevisto e possa, às vezes, até ter alguns lapsos de memória ou apagão, e quando ele acordar desse apagão, já vai estar dentro do acidente. O que a gente precisa ter sempre em mente antes de pegar no veículo é que a única coisa que pode tirar o cansaço da pessoa é ele descansar, é ele dormir, né? Não tomar nenhuma medicação, nem tomar um banho, nem fazer nenhuma prática, nenhuma dica de um colega, não. É realmente descansar. É comprovado através de pesquisas que a pessoa com sonolência ela vai diminuir esses reflexos e a atividade psicomotoras, bem parecido como se ele tivesse também ingerido alguma bebida alcoólica. Então, antes de viajar, se certifique que está descansado, né, que está bem para fazer isso, durma bem na noite ou antes da viagem para poder realmente descansar.
Dirija em posição confortável, talvez a posição mais relaxada possa trazer um pouco mais de sonolência. Confortável não significa relaxado, mas ele tem que estar numa posição onde ele se sinta bem ali no veículo e possa estar atento a tudo que está acontecendo na via. Tem algumas dicas que a gente passa nos treinamentos de direção defensiva, que não é regra, tá? Como essa aí. Pare e descanse a cada 2 horas, ou 160 km se você estiver dirigindo. Mas você é que vai ter que dar o seu ritmo. Se você precisar parar em menos tempo, ou depois de ter rodado poucos quilômetros, não tem problema. Siga sempre na direção quando você se sentir realmente descansado. Pare às vezes que for necessária. Pare o tempo que for necessário para poder descansar e seguir bem e ter todos os seus reflexos ativos para os casos de imprevisto, né? Então, resumindo, planeje a sua viagem, planeje esse horário, planeje o dia anterior, o que é que você vai fazer para não se cansar, não saia de festas dirigindo. Hoje o que mais tem são veículos que fazem o transporte, né? E você não precisa mais sair de nenhuma festa, de nenhum barzinho cansado, porque os profissionais aí estão para nos atender por meio de aplicativo da maneira mais fácil possível. Nós temos o estresse como uma doença física, tá? É uma situação onde seu organismo começa a apresentar também sintomas. Aceleração do coração, aumento da tensão muscular, aumento de alerta do cérebro. Não é somente aquela irritabilidade que às vezes a gente tem, né, principalmente quando pega aí um trânsito um pouco mais engarrafado, mas é até a situação de estresse como doença. Situações de perigo que podem manter o motorista em estado de estresse, né, levando também a sintomas da fadiga, do sono, nervosismo, a impaciência e até mesmo a agressividade. Você tem aí uma figura que mostra bem como é que às vezes as pessoas se comportam no trânsito. Cada pessoa acha que tem prioridade, cada pessoa acha que o outro não dirige bem. Nós ainda temos as questões de preconceito, quando você vê uma mulher no volante, quando você vê uma pessoa mais idosa no volante, cada um tem o seu ritmo de dirigir, sim. E o que é que vai adiantar se aquele outro motorista ficar irritado, ficar numa situação de estresse? Ele só vai adoecer. Você só vai adoecer se entrar numa situação dessa. Então, programando para fazer sua viagem, sabendo e lembrando que você pode encontrar todos esses tipos de motorista no trânsito, você já vai poder conseguir se controlar. E é claro, se a situação ficar extrema e trouxer também aí as doenças físicas, você precisa de um acompanhamento de um médico especialista. Recentemente eu vi pelo menos 2 reportagens que as pessoas estavam numa situação de irritabilidade tão grande no trânsito que simplesmente elas pararam o carro e foram para o meio da via brigar, se bater, né, esmurrar um ao outro, né? E aí, o que leva uma pessoa a isso? Será que ela já não está numa fase de que precisa realmente de um acompanhamento médico, de um acompanhamento psicológico? Porque o cansaço todo mundo vai ter, todo mundo vai estar ali no trânsito cansado. Irritado, com certeza vai ter. Imagine você ter 10 quilômetros da minha casa para o meu trabalho, são 10 quilômetros. E essa semana eu levei 1h30 para chegar em casa. Justamente por conta desses engarrafamentos, de buracos na pista, de pessoas que querem ultrapassar, né? Outros querem cortar pelo acostamento e ultrapassar, aí acaba batendo em outra pessoa, batendo em outro veículo. Então, claro que isso deixa todo mundo irritado, mas não vai adiantar se a gente entrar, como se diz, na mesma vibe de todos, que a gente vai acabar adoecendo. Então, precisa sim saber que chegou no momento que é preciso procurar
um médico psicólogo, psiquiatra ou um médico clínico para poder identificar que causas, o que é que está levando essa pessoa a ter uma reação dessa, uma reação extrema dessa de sair de dentro do seu veículo e brigar com outra pessoa. Isso sempre aconteceu? Eu não posso dizer sempre, né? A gente tem, assim, alguns casos, como eu disse, que trabalhei com transporte já no meu início de carreira como técnica de segurança. Hoje eu também trabalho com transporte, só que agora é transporte de passageiros. E a gente sempre tem relatos desses motoristas de que estão passando por situações desse tipo. Mas a gente também precisa trabalhar dentro da empresa. Vocês precisam conversar com alguém dentro da empresa para a gente saber o que é que pode melhorar dentro do trânsito, do percurso, na verdade, que essa pessoa vai fazer. Então, vamos deixar aí na tarefa mais alguns exemplos de condições adversas relacionadas ao motorista, acidentes que podem ocorrer quando o motorista não está bem para dirigir, e depois a gente volta a conversar mais sobre os conteúdos de direção defensiva.